Aleluia, queridos e amados irmãos. São 21 horas e 25 minutos, estou entrando no ar com a live. Quem sabe eu encontro alguém para me assistir agora, né? Mesmo estando tarde, um pouquinho tarde. E muita gente gosta de fazer live nesse horário. Quem sabe eu encontro alguém também que possa me assistir agora e possa me auxiliar também aqui na live, para que a gente possa continuar levando a palavra de Deus aos corações das pessoas, né? Aleluia. Com muita alegria que estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, né? Por isso estamos alegres, felizes, agraciados com a presença de Deus, nessa noite de louvor, nesta noite de glória, nesta noite de alegria, nesta noite de poder, de palavra. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é sábado, dia de futebol, dia de igreja, dia também de celebrar a Deus. Alguns estão fazendo vigília, outros estão aí ligadinho na palavra, outros estão ligadinho aí também, né? Glória a Deus, e isso é muito importante. Então Deus abençoe os amados e queridos irmãos, e eu espero que os irmãos me ajudem a fazer esta live hoje, tá bom? Porque sem os amados irmãos não tem jeito, eu não vou conseguir fazer, tá? E você que ama a palavra, você que gosta de uma boa pregação, você chegou no lugar certo. Amém? Você está no lugar certo. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio também que eu não vou... Quem sabe a gente consegue... Quem sabe a gente consegue... fazer um bom trabalho, né? Já compartilhei, não dá para compartilhar com muita gente, não. É difícil. O Face não deixa. É difícil. O Face não deixa. É difícil. O Face não deixa. Você está compartilhando aqui, de repente o Face te segura. Você não pode compartilhar mais. Oh, glória a Deus, amém? Aleluia. Você que está entrando aí na live aí agora, já sei que já é 19 horas e quase 30 minutos, eu gostaria que você fosse comentando aqui, fosse divulgando para nós, tá bom? Eu sou teimoso, né? Quando Jesus entra na história, eu já acabei escrevendo errado, né? Meu Deus, acabei escrevendo o título errado aqui, olha só, gente, que falta de atenção. Meu Deus, será que eu consigo agora arrumar isso aqui? Eu não vou conseguir não, tá vendo? Glória a Deus. Quando Jesus Cristo entra na história, tá? Mas tá bom, tá bom. Esquenta a cabeça não. Quando Jesus Cristo entra na história, tá? Deixe Jesus entrar na história da sua vida hoje, neste dia comemorável, abençoado aí, tá bom? Deixa Jesus entrar no teu coração, deixa Ele entrar na tua vida, na tua história, que nós vamos falar sobre isso agora em nome de Jesus, tá bom? O tema da mensagem é isso aí que você está vendo aí, tá? O tema da mensagem é esse.
Mostra que você está comentando, mostra que você está aqui para receber a bênção de Deus. Aleluia. Quando Jesus entra na história. Amém? Glória a Deus. Amém? Jesus já entrou na tua história? Comenta aqui. Jesus faz parte da tua vida, faz parte da tua história. Então comenta aqui, que vai ser bênção, tá bom? Glória a Deus. Você acredita em milagres? Uma outra pergunta. Você acredita em milagres? Acredita? Se você acredita em milagre, escreva aqui, eu acredito em milagre, na internet. Escreva aí. Eu acredito em milagre. Se você crê em milagre, escreva aqui, eu acredito em milagre. Amém? Eu acredito em milagre. Eu sei que você acredita. Eu acredito em milagre. Aleluia. Gilmar Oliveira, meu amado pastor, a paz do Senhor, meu querido. Livro de Marcos, capítulo 9. No livro de Marcos, ali no capítulo 9, nós encontramos uma palavra ali, uma palavra muito bacana. No capítulo 9, versículo 14 até o versículo 16, olha. Marcos, capítulo 9, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. A cura de um jovem possesso. E quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiram com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomado de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas que discutiam com eles. E um, diante da multidão, respondeu: Mestre, tenho trazido meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, aonde quer que o apanha, lança-o por terra. Ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expulsassem, expelissem, eles não conseguiram. Olha aí que bênção. E trouxeram-lhe também, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei a ele a mim. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Olha só. Porquanto Jesus, ó Pai, do menino, algum tempo lhe que sucede, desde a infância, respondeu o Pai. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse a ele: se podes, tudo é possível para aquele que crê. Você acredita em milagre? Mais uma vez, você acredita em milagres? Eu acredito em milagre. Por essa razão, Micilene Gomes, eu sou um milagre. E se você acredita em milagre, com certeza hoje à noite você vai receber um milagre. Eu creio. Eu creio que você vai receber o milagre porque eu estou pregando em milagre. Tá bom? Aleluia. Então, vamos lá para a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus, querido Pai. Eu estou aqui para te louvar. Estou aqui também para te adorar. Estou aqui também, Senhor, para mostrar a esse povo que o Senhor é um Deus que opera milagre. O Senhor é um povo que opera milagres, Senhor. E eu sei que o Senhor pode nos ajudar nesta noite a levar a Tua palavra. Aleluia. Aleluia. Aqui você está vendo o relato de muitos acontecimentos que a ciência não consegue explicar. Milagre é algo que a ciência ela jamais vai conseguir explicar. Você sabe disso, né? Como é que você vai explicar a cura desse jovem lunático? Eles não conseguem explicar. Acontecimentos que eles não vão conseguir explicar. Nenhum cientista explica. Pessoas que acordam de comas. Pessoas que acordam de comas irreversíveis.
são curadas de doenças incuráveis, tumores que desaparecem. Costumamos chamar esses acontecimentos inexplicáveis de milagres. Milagres. A Bíblia, ela está cheia do relato de milagres, cegos que enxergam, paralíticos que andam, mortos que voltam à vida. Mas na Bíblia temos a explicação de como esses milagres acontecem. Os milagres acontecem porque Deus resolve intervir na história humana. Aleluia. E milagres também acontecem quando Deus entra na história. Primeiro ponto. Milagres acontecem quando Deus entra na história. Segundo ponto. Milagres acontecem porque Deus resolve intervir na história humana. Deus muda histórias. A minha vida é uma mudança de história. Eu não sei vocês que estão me assistindo, mas a minha vida é uma mudança de história. Eu não sei vocês que estão me assistindo. O texto de Marcos, olha, os milagres acontecem porque Deus resolve entrar na nossa vida e Ele entra. Então o texto de Marcos, que eu acabei de ler aqui nesta noite, Missilene, ela apresenta uma situação assim. Um menino que tinha convulsões desde a infância, fruto de ação de demônios. Fruto de ação de demônios. O pai sem esperança, sem saber aonde ir, sem ter aonde correr, a recorrer. O pai procura ajuda várias vezes, sem nenhum resultado satisfatório. Mas quando leva o problema a Jesus, seu filho é liberto. Seu filho é liberto, seu filho é curado. E vemos que quando Jesus entra na história daquele pai, na história daquele menino, a história muda. A história muda. O que parece difícil, quase impossível, acontece. Há um hino que diz: o que parecia impossível, o que parecia não ter saída, mas Ele me livrou da morte. Hino do Voz da Verdade, não é? Mas Ele me livrou da morte e mudou a minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Você pode escrever esse título aí? Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Amém? Aleluia. O que parecia impossível acaba acontecendo e tornando possível. Aquele pai, todo dia, ele via o sofrimento de seu filho. Desde quando ele era pequeno, Ana Albarracim. Desde quando ele era pequeno. E ele não conseguia ajudar o seu filho. Parece que é uma situação que não muda mais. Uma situação que vai de longa data. Mas aquele pai, ele não perde a esperança e ele procura Jesus. Graças a Deus que ele procurou Jesus. Graças a Deus que ele procurou Jesus, Edilete. Procurou Missilene. E quando ele procura Jesus, o milagre acontece. Todos vocês que estão me assistindo nesta noite. Se você comentar, eu continuo colocando você na live. Cada vez que eu cito o teu nome na live, Deus ouve o seu nome. O Espírito Santo leva o seu nome até o trono. Porque quando o pregador cita o nome de alguém, esse alguém automaticamente ele se torna abençoado. Abençoado, abençoado. Glória a Deus. Mas para isso você precisa citar o seu nome no comentário.
Não. Se você quer ter um milagre nesta noite, é só você manter ativa a sua mente. Você já notou que ele não tinha conseguido nada para ajudar o seu filho? Não tinha. É uma situação que não muda mais. Mas aquele pai, ele não perde a esperança. Você não pode perder a esperança é a última que morre. Esse ditado popular aí no mundo, que diz que a esperança é a última que morre. Mas para pessoas, mas para muita gente, esta esperança já morreu há muito tempo. Esse é o problema. Para muita gente, essa esperança já morreu há muito tempo. E quando Jesus entra na história, desta criança, deste pai, o que era difícil acontece. O que era difícil acontece. Então deixe Jesus hoje entrar na tua história. Você tem alguma coisa difícil? Estou te perguntando, você tem alguma coisa difícil? Né? Se você tem alguma coisa difícil que você pode dizer, eu tenho algo difícil e não tem como resolver. Eu estou com câncer, eu estou com gordura no fígado, eu estou com problema no baço, eu estou com eu estou com problema de infecção urinária, né? Eu estou com problema no pulmão. Se você tem alguma coisa difícil, quase impossível, que você gostaria de ver resolvida, leve a Jesus. 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 Traga Jesus para a sua história nesta noite, gente. Leve a Jesus. Traga Jesus para a sua história nesta noite, gente. Leve a Jesus. Esta noite, Ele está esperando você trazê-lo para a história dele. Tânia Maria, Paz do Senhor, minha querida, achei que você estava aí na rua de São Paulo distribuindo aí sopa, marmita para os moradores de rua. Mas muito prazer ter você aqui na live. Se você quiser mudança, se você quiser nesta noite, você tem que trazer Jesus para a sua história. Aquele pai, ele fez foi isso. Ele procurou Jesus. Ele levou o seu filho possesso. E ele levou também a legião de demônios junto com o filho dele. O filho dele estava acorrentado, estava escravizado, mas ele falou, vamos a Jesus, vamos a Jesus. Vamos a Jesus, vamos a Jesus, vamos a Jesus. Vamos a Jesus, vamos a Jesus, vamos a Jesus. Aleluia! Depois de muitas frustrações, Ele nos ajuda em nossa falta de fé. Depois de muitas frustrações e o do tempo de espera, não é fácil manter a esperança. Ele chegou ali e ele chega com o filho moribundo, só que ele não encontra Jesus ali. Às vezes você entra em algumas lives, você não encontra Jesus. Às vezes você chega até em algumas igrejas, você não encontra Jesus. Às vezes você chega em algumas vigílias, você não encontra Jesus. Às vezes você chega até no alto do monte com um grupo de gente que está lá em cima, você não encontra Jesus. É impressionante. Às vezes você pensa que no lugar que está falando dele, que está louvando a ele, que está glorificando ele, mas se esses adoradores não tiverem com o coração voltado para ele, ele pode que não esteja ali.
Aquele homem chegou ali, ele chegou em André, ele chegou em Tiago, ele chegou em Filipe, Natanael, Tomé. Gente, ele chegou ali em Bartolomeu, ele chegou em Judas, Tadeu, ele chegou neles e falou: libertem meus filhos. Meu filho é um possesso. Ajude meu filho. Ajude-o. Ele precisa de ajuda. Mas o interessante é que eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Não é porque a pessoa fala de Jesus, anda com Jesus, está junto com Ele, é que Ele vai resolver o teu problema. E às vezes Ele não resolve. Gente, ele chegou ali depois de muitas frustrações. Ele estava esperando um monte de tempo, um tempo de espera tremendo. Aquele homem, a Bíblia não fala quanto tempo que aquele pai esperou para que o filho fosse liberto. Mas olha, você imagine aquele homem deitado em cima de uma maca no tanque de Betesda, em frente àquela piscina. Você já pensou? Aquele homem que está ali em Jerusalém, ele está há 38 anos que ele está ali daquela piscina. 38 anos. O tempo da espera. O tempo da espera que leva-nos a enfraquecer, que nos leva a esquecer que o nosso Deus está ativo. Que nos leva a esquecer que o nosso Deus está ativo. 38 anos. As frustrações do tempo de espera. Não é fácil você manter a esperança. Aquele pai tinha uma mistura de emoções. Emoções. Ele acreditava que Jesus podia curar, mas também tinha medo que ele não libertasse e curasse seu filho. E uma das coisas que, na maioria das vezes, nos leva a perder nossas bênçãos é o medo que nós temos, que nós não vamos conseguir. Achamos que Deus não vai resolver o problema. Nós achamos que Jesus não vai resolver as nossas questões e que nada vai dar certo e nada vai funcionar. Quanta gente já ficaram caída no beira do caminho, esperando e acreditando que Deus os esqueceu. Enquanto Ele está ali, pronto para te abençoar, pronto para te atender, ouvir as suas queixas e ouvir o seu coração e te dar a vitória. Perderam a fé. Observe que quando Jesus chega ali, uma das coisas que ele sente falta naquele homem é fé. Ele nota que aquele homem está com muito pouca fé. E a pouca de fé que há no coração daquele homem pode causar problema para ele, pode causar problema para nós também, viu, Micileno? Mas a Bíblia fala que Jesus o ajudou. Jesus ajudou ele na fé dele. Porque quando ele viu que os discípulos não tinham conseguido expulsar o demônio do filho dele, aquela legião, a igreja está cheia de gente assim. A igreja está cheia de pessoas assim que não conseguem expulsar um mosquito da vida da pessoa. A igreja está cheia de gente assim que não consegue expulsar nada da vida da pessoa. A Bíblia, ela deixa bem clara que aquele homem, ele precisava da ajuda de Jesus para crer. E se você que está me assistindo nesta noite, você precisa da ajuda de Jesus para crer, traga Jesus para a sua história hoje. Traga Jesus para a sua história hoje. Traga Jesus para a sua história hoje. Aleluia!
Glória a Deus. Irmão Luiz Carlos, você está chegando aí, meu querido? Irmão Luiz Carlos, ele pode ficar até mais tarde aqui na live, porque ele dorme tarde, né? Ele vai lá buscar a esposa dele no trabalho. Glória a Deus. Jesus ajudou ele na falta de fé dele. Você precisa da ajuda de Jesus para crer? Então você tem que trazer Jesus para a sua história, Missilene Gomes. Seja sincero com Jesus. Seja sincero com Jesus como aquele homem foi sincero. Senhor, ajuda-me a crer. Senhor, ajuda-me a crer. Ana Baraci. A única coisa que Jesus pede da sua igreja é sinceridade. É sinceridade. Porque se você tiver sinceridade com Cristo, sinceridade com Deus, sinceridade com o Espírito Santo, você vai ser super abençoado. Você vai ser abençoado. Como você já é abençoado. Eles falaram, Jesus não está aqui. Jesus está lá no alto do monte, está lá no alto da colina, está lá no alto da montanha. Aquele homem, ele poderia ter ido embora. Ele poderia ter pegado seu filho, saído, ido embora. Quanta gente faz isso na igreja, né, Missilene? A pessoa sai da casa dela, doente, com problema, problemática, esperando uma oração do pastor, do pregador. E quando ela chega lá na igreja, o pregador não olha para ela, ninguém dá atenção para ela na igreja. E ela acaba indo embora, ela acaba desistindo da oração e volta para casa enferma, e volta para casa doente. Desvia do evangelho, não aparece mais na casa de Deus. E essa pessoa acaba revoltando contra Deus. Porque ninguém na igreja ali chegou perto dela e perguntou a ela, o que a senhora está procurando? Quem a senhora está procurando? Porque a pessoa não é atendida na igreja, ela acha que Jesus Cristo fez a mesma coisa que o pastor fez. Ela acha que Jesus fez a mesma coisa que o pregador fez. E não é verdade. Eu sempre digo que o trabalho do porteiro na igreja é esse. Toda igreja deve ter sempre alguém na porta ali do templo para estar com uma caderneta na mão, com uma caneta na mão e anotando o nome dos visitantes que estão chegando na igreja. Para saber o nome. Para saber de onde que a pessoa está vindo e qual é o problema da pessoa. As pessoas não vão só na igreja para dizimar, para ofertar. As pessoas vão na igreja para serem curadas. O maior hospital que tem em São Paulo não é o Hospital das Clínicas. O Hospital do Coração. O maior hospital que tem em São Paulo é a igreja. É a igreja. A igreja é o maior hospital que existe sobre a terra. Ali é o lugar para levar os doentes, ali é o lugar para levar os problemáticos, ali é o lugar para levar os cansados e sobrecarregados e os doentes. Ali é o lugar para levar os cansados e sobrecarregados e os doentes. Mas quando o doente chega lá na igreja, a gente manda ele voltar para casa doente. Nós mandamos o cego retornar para sua casa com sua bengala. Mandamos o surdo voltar para sua casa com seu aparelho de surdez. Mandamos o paralítico voltar para casa com sua cadeira de roda. Que igreja é essa? Que igreja é essa? Que devolve os seus feridos. Que devolve os problemáticos. Que devolve os problemáticos ainda problemáticos, que manda os paralíticos embora ainda paralítico. Aquele homem chegou ali e falou assim, eu quero falar com seu mestre. Filipe chega perto dele e fala, mas meu mestre não se encontra aqui, ele está lá no alto da colina, está no alto da montanha. E ele então fala com eles, então, me ajude aqui na libertação do meu filho, porque se vocês conseguirem expulsar essa legião de demônios que está no coração do meu filho, que está na mente do meu filho, eu vou embora para casa e
e não vai dar tanto trabalho para o seu mestre, não vai dar tanto trabalho para ele, porque quando ele descer da montanha, ele vai atender a multidão. Ele não precisa preocupar comigo. Nós estamos aqui é para isso, Luiz Carlos. Estamos aqui para ajudar Jesus, para distribuir as tarefas. Ele fala que nós somos chamados para fazer a obra que ele fez. Que essas obras vão acompanhar aqueles que crerem em meu nome. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome vocês falarão novas línguas. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos. Em meu nome levantarão os mortos das sepulturas. Em meu nome vocês pregarão o evangelho. Em meu nome vocês farão obras grandes. Joana Cruz, Reginaldo Barreto. Em meu nome vocês poderão fazer. Mas o que estamos vendo hoje dentro da casa de Deus é um grupo de gente que perderam a fé. Eles não têm mais fé. E eles deixaram de crer há muito tempo. Deixaram de crer que o nosso Deus é um Deus de glória. E isso é um problema. Nós não temos sido sinceros com Jesus. Porque quando Anabaracim, quando aquele homem chegou ali diante daqueles discípulos e daquela multidão, o garoto estava amarrado. O garoto estava espumando pela boca. O garoto estava agressivo, violento. Tomé chegou e disse: sai a legião. A legião não saiu. Filipe chegou e disse: sai a legião. E a legião não saiu. André chegou: olha, eu sou irmão de João, vou ver se eu consigo. Legião, saia. A legião não saiu. Natanael, a legião não saiu. Filipe, a legião não saiu. A igreja está cheia de obreiros assim. Obreiros que são muito bons para entender de futebol. Obreiros que entendem muito de loteria esportiva. Obreiro que entende muito de dízimo, de oferta. Obreiros que entendem muito de crescimento, seminários sobre casamento, mas eles não entendem nada de demônios. Não entendem nada de jejum. Não entendem nada de oração. Jesus falou: você só pode expulsar certas castas de demônio pela oração, pelo jejum e pela santidade e pela consagração. Certas castas de demônio pela oração, pelo jejum e pela santidade. Satanás não respeita a cultura. E eu falo, eu vou continuar falando, Satanás não respeita se você é inteligente. Se você é um poliglota, ele não quer nem saber se você é um PhD. Satanás não quer saber de quantos diplomas que você tem pendurado aí na sua parede. Ele não está nem aí. O que Satanás quer na realidade é te devorar você vivo. Ele não tem medo das suas estrelas. Ele não tem medo dos seus diplomas. Ele não tem medo da sua teologia. Mas o que Satanás tem medo, e ele ferve de medo quando vê, é a sua unção, é o seu poder. É a sua quando você chega nele e você usa o poderoso nome de Jesus. E ele tem que sair, porque na boca do crente, que é cheio da graça, ungido por Deus, ele é poder. Chega um momento na nossa vida que você precisa fechar as cortinas. Você precisa fechar as cortinas do medo, fechar as cortinas da maldade. Ó, gente, eu estou pregando bem hoje. Eu estou pregando bem. Seja sincero com Jesus. Seja sincero com Jesus.
Quando ele viu que nenhum daqueles apóstolos não conseguiram expulsar o demônio, às vezes a gente não consegue. É uma vergonha quando o homem de Deus, quando o servo de Deus, ele não consegue resolver o problema de alguém dentro da obra de Deus. Olha, e a multidão toda estava zombando. A multidão toda, Ana Baraci, estava zombando de Jesus. Estava zombando do Rei da Glória. Estavam zombando daquela vergonha, e era vergonha mesmo. Meu Pai, e muitas vezes eu tenho pensado, zombando daquela vergonha, estava zombando. Há muitos crentes que fazem Jesus passar vergonha, que fazem a obra de Deus ficar envergonhada. Jesus está lá no monte com Tiago, com João e com Pedro. Ele está falando com Moisés, ele está falando com Elias. Mas a mensagem não é essa hoje à noite. A mensagem é sobre o pai desesperado e sobre o filho que está possesso. O pai daquele menino, ele não escondeu a sua dificuldade em crer. A sua dificuldade em crer. Ele foi sincero. Porque quando Jesus desce do monte, a multidão toda olha para ele e fala: eis o homem aí. Quando Jesus chegou no pé do monte, todo mundo ficou olhando para ele. O homem do chapéu branco. Aquele que tem todo o poder. Jesus chegou no meio da multidão. E Jesus então olha aquela bagunça que está lá. Tomé, Filipe, André, Bartolomeu, Natanael, Judas Tadeu, Judas Iscariote, aquela turma toda ficou lá. E Pedro, João e Tiago aparecem com ele também. Então Jesus fala com eles: o que vocês estão fazendo? Qual é o problema? O que está acontecendo aqui? Conta para mim o que está acontecendo aqui. Quando ele pergunta: ei, o que está havendo? Aquele homem se prostra de joelho diante do Senhor e o adora. Ele diz assim: eu vim trazer o meu filho para que o Senhor possa fazer alguma coisa por nós. E ele vai contando o problema para Jesus. E ele então diz: eu pedi que seus discípulos fizessem alguma coisa por ele, mas eles não conseguiram. Ei, pastor, você que está na igreja aí, você não tem conseguido pregar? Você não tem conseguido orar pelos enfermos? A sua igreja está ficando quebrada, a sua igreja é uma igreja doente, os seus membros são problemáticos, as suas mensagens têm sido vazias, têm sido frias, sem vida. Ei, é com você que eu estou falando, pregador. É com você que eu estou falando, dirigente de congregação. Você tem um título de pastor, você é um presbítero, você é um diácono, você é um evangelista, todo mundo te chama de missionário. Mas você não saiu nem na tua rua, nem no teu bairro. Eu estou te procurando na live. Cadê você na live? É com você que eu estou falando. Eu pedi para seus discípulos fazer alguma coisa e eles não puderam. Eles não conseguiram. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é todo crente que o diabo respeita. O diabo respeita somente aquele crente que tem as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. O diabo respeita somente aquele crente que tem as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro.
Aleluia! Glória a Deus! Louvado e bendito é o nome do Senhor. E quando ele começou a conversar com Jesus, ele falou: Senhor, eu que sou fraco. A fraqueza não está dentro dos seus discípulos, mas a fraqueza está dentro de mim. O pai daquele menino não escondeu a dificuldade que ele tinha em crer. Se você quer trazer Jesus para a sua história, não esconda as suas dificuldades. Tânia Maria, eu quero repetir esta frase. Se você quer trazer Jesus para a sua história, não esconda as suas dificuldades. Não esconda seus defeitos. E não esconda seus pecados. Seja sincero. Seja sincero. Uma das coisas que Deus mais preza no coração humano é a sinceridade. É isto aí, a sinceridade. Seja sincero. Deus ama aqueles que são sinceros. E aquele homem foi sincero. Ele disse, Jesus olhou para aquela multidão. Quando ele disse, eu pedi para que seus discípulos fizessem alguma coisa e eles não conseguiram. Jesus olhou, envergonhado para aquela grande multidão que estava ali. Ele olhou e disse: geração incrédula, até quando eu vou ter que estar convosco? Até quando vocês vão sofrer? Geração incrédula, até quando vocês vão sofrer? Até quando eu vou ter que estar no meio de vós? Até quando? Até quando vocês vão ser dependentes de mim? Até quando vocês vão ser dependentes de mim? Foi isto que Jesus falou. Estamos vivendo uma geração incrédula. Nós estamos vivendo uma geração perdida. Estamos vendo uma geração que se afastou de Deus e afastou demais. Estamos vendo uma geração rebelde. Estamos vendo uma geração mundanista, uma geração ambiciosa, uma geração que está viciada em consumir. Ele olhou para eles e falou: até quando vocês vão ser dependentes? É o que estamos vendo hoje. Uma geração que perdeu o rumo. Uma geração que não sabe mais em que crer. Um dia você amanhece dizendo: hoje eu estou pronta para adorar a Deus. E no outro dia você já amanhece dizendo: eu não quero Deus. Esquecemos as bênçãos de Deus muito rápido. Deus nos abençoa grandiosamente todo dia, toda semana, mas nós nos esquecemos muito rápido da bênção do Senhor. As pessoas estão correndo em busca de alguém que tenha uma promessa. As pessoas estão moribundas, correndo atrás de alguém que estão precisando de ouvir uma palavra de amor, de libertação, de socorro, de milagre, mas eles não estão encontrando. Você anda pelas ruas, você vê uma multidão, uma geração apavorada, abandonada, decepcionada com o governo. Gente pela rua,
perambulando, revirando lata de lixo, caçambas, se acha algum pedaço de pão, uma verdura, um alimento. Eu vi na Record uma fila de pessoas em São Paulo, em frente a um caminhão cheio de couve, alface, verdura em folha, repolho, para pegar legumes, para pegar verdura em folhas, para levar para o almoço, porque não tem dinheiro para comprar o pé de alface. Um cidadão com um caminhão cheio de verdura, distribuindo para os pobres e necessitados. Nós não estamos presos por demônios, mas estamos presos pela dificuldade. Estamos presos pelo desemprego, estamos presos pela falta de remédio, estamos presos pela falta de dinheiro, estamos presos pela falta de saúde, estamos presos pela falta de atendimento médico, estamos presos pela falta de trabalho, estamos presos pela falta de segurança. Aquele homem, a primeira coisa que ele fez quando ele chegou a Jesus, ele foi revelando a sua história. Ele não a escondeu. Ele mostrou a Jesus as suas dificuldades. Ele disse: a minha esposa não trouxe o menino, eu que vim trazê-lo. A Bíblia não diz isso, mas eu posso fazer um paralelo na história, que poderia ter acontecido isso, ela dizendo: leva o garoto para esse Jesus, porque eu não aguento mais. Eu já estou com meu cabelo branco. Nós já tentamos de tudo, já levamos em hospitais psiquiátricos, já levamos o garoto para psiquiatras, já levamos o garoto para psicólogo, já levamos o garoto para exorcistas, já levamos o garoto para profetas, para atalaias, para sacerdote, e não deu nada. Agora ouvi falar que tem um homem chamado Jesus aí que está no alto da colina, leve ele a Jesus. O pai sai desesperado. Talvez o pai viajou a noite inteira para estar lá de manhã. E quando ele chega lá, Jesus não está lá. Jesus está no alto da montanha. Mas ele soube esperar. Nós temos um defeito grandioso, gravíssimo na nossa vida e grande, que é a gente é impaciente. A Micilene Gomes sabe disso. A gente é impaciente, a gente não sabe esperar, né, Tânia Maria? A gente quer tudo na hora. A gente não sabe esperar. E esse tem sido o problema da igreja. Ele foi sincero. Ele falou: Senhor, eu não posso fazer, eu não posso expulsar o demônio. Jesus falou assim: traga ele para o meio. Quando o pai trouxe o menino na frente de Jesus, a Bíblia fala que os demônios começaram a arrebatar aquele menino. Os demônios começaram a agir dentro do corpo daquela criança, daquele garoto. E o pai fala: tá vendo, mestre? Tá vendo? Ele está rolando no chão. Ele machuca com pedras. Ele se joga dentro de fogueira. Ele fica todo queimado. Quando Jesus olha para aquele garoto, ele pergunta para o pai: você pode crer? Você pode crer, Ana Baraci? Você pode crer? Você pode crer? O pai olhou para Jesus e ele falou: não!
Ajuda a minha incredulidade. Ajuda-me a crer. Ajuda a minha incredulidade. Ajuda-me a crer. Ajuda-me a crer. Ajuda-me a crer. Ajuda-me a crer. Aleluia. E quando ele pede, ajuda-me a crer, Jesus fala com ele, se você pode crer, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. O pai disse, ajuda então-me a crer. Jesus disse, você pediu, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Tânia, ele vai te ajudar. Ana, ele vai te ajudar. Edilete, ele vai te ajudar. Missilene, ele vai te ajudar. Aleluia. Luiz Carlos, ele vai te ajudar. A Bíblia fala que Jesus, ele grita o nome de Satanás bem alto. Satanás, eu te dou uma ordem. Eu te dou uma ordem. Sai dele e não entre mais nele. Observe o teor da ordem que Jesus deu para Satanás, para aquela casta de demônio. Ele disse, eu te dou uma ordem. Esse é um tema militar. Esse é um tema militar. Era como se um comandante de um grande batalhão dissesse aos soldados, atirem. Ele atirava porque ele tem que obedecer. Se o comandante dá uma ordem, o soldado tem que obedecer. E Jesus então deu uma ordem militar. Eu te dou uma ordem. Sai dele e não entre mais nele. Uma ordem militar foi dada. Entre mais nele. Uma ordem militar foi dada. E por trás desta ordem estava os anjos, o Espírito Santo e o próprio Deus. E na mesma hora que Jesus Cristo deu esta ordem militar, aquela legião de demônios, o menino foi jogado ao chão e ele ficou imóvel. Era como se ele estivesse morto. A Bíblia diz que Jesus o pega pela mão e o levanta e o devolve para seu pai. Esse é o trabalho de Jesus, reintegrar as pessoas, a família, a sociedade. E esse é o trabalho da igreja também. É o nosso trabalho. Você quer trazer Jesus para a tua história? Há 36 anos que eu trouxe Jesus para a minha história. Irmão Luiz, quantos anos que você trouxe Jesus para a tua história? E você, Missilene? E você, Tânia? E você, Ana Baraci? Quantos anos faz que você trouxe Barreto, Jesus para a tua história? Gilmar Santos. Gilmar Oliveira, né? Se ainda estiver vendo a live.
Há 36 anos que Jesus está na minha história. E quando eu consegui trazer Jesus para a minha história, a minha vida toda mudou. A minha vida deu uma rotatória tremenda. Por que que você precisa trazer Jesus para a tua história? Porque você precisa da ajuda dele. Mas para que Jesus venha para a tua vida, para a tua história, você precisa ser sincero. Ser muito sincero com Jesus. E mudar no que for preciso. Levante a mão e aonde você estiver agora e nós vamos orar. Jesus entrega aquele garoto para o pai curado. E os discípulos ficam tão interessados. Eles ficaram entusiasmados. Quando viram Jesus expulsando aquele demônio daquele menino, eles ficaram entusiasmados. Gente, e Jesus entrou na história daquele menino. Jesus entrou na história daquele pai. Jesus entrou na história daquela família. E Jesus entrou na história daquela gente. Jesus entrou na minha história há 36 anos. A Tânia está falando que na dela ele entrou há 35 anos. E quando ele chegou e começou, ele mudou a minha vida. Ele entra na história de alguém. Ele muda a história. Ele entrou na história de Marta e Maria e mudou a vida dessas meninas. Ele entrou na história de Lázaro, ele trouxe vida para Lázaro. Ele entrou na história do leproso, ele trouxe cura para o leproso. Ele entrou na história de Bartimeu cego e trouxe visão nova para Bartimeu. Ele entrou na história de Mateus e fez de Mateus um dos seus maiores discípulos. Ele entrou na história de Pedro e fez de Pedro um dos maiores pescadores de homens. Ele entrou na história de Paulo e fez Paulo o maior pregador da Ásia Menor. Ele entrou na vida de Maria Madalena e fez Maria Madalena a maior pregadora feminina de todos os tempos. Ele quer entrar na tua vida hoje. Você pode trazê-lo para a tua história. Em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, eu quero te louvar hoje por esta live. Te louvar, te agradecer pelos milagres, pelas bênçãos, por ter vindo para a minha vida e por ter entrado na minha vida e mudado a minha história. Por ter sido o meu milagre. Louvo-te, agradeço-te por atender o meu convite e por ter feito o convite para nós. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Obrigado pelo convite. Aleluia. Aleluia! Que Deus os abençoe.
Fico com esta live aí hoje, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem todos com Deus.